Olá, eu sou o professor Dr. Jorge Freitas, eu sou o coordenador do Núcleo de Pesquisa e Iniciação Científica aqui da Uniúnica e é com muito prazer, muita alegria que nós iniciamos o 5º Congresso Nacional de Educação à Distância aqui do nosso centro universitário. E nós teremos um diferencial muito importante nesse evento, que é a participação maciça dos nossos professores e coordenadores de curso. Essa participação, né, ela visa não só engrandecer o evento, mas também fortalecer, né, os nossos professores, fortalecer as pesquisas em andamento na instituição e celebrar com vocês, né, essa nova conquista do centro universitário. E para nós começarmos, né, essa nossa mesa inicial com chave de ouro, né, nós temos aqui o professor Henrique Dias Sobral Silva, né, um colega, um amigo, e nós vamos conversar um pouquinho sobre a educação EAD em destaque, né, algumas interações entre cursos e, sobretudo, os impactos e as efetividades do EAD na formação de professores. Professor Henrique, muito prazer, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui de abrir esse nosso evento. Mais uma vez é um prazer estar com o senhor. Fique à vontade. Muito obrigado, professor Jorge. Obrigado a vocês que estão aí nos ouvindo a partir de diferentes plataformas. Para nós é uma grande oportunidade poder compartilhar e celebrar que agora somos um centro universitário. Somos um centro universitário, a Uniúnica tem novos compromissos, novos enquadramentos e eles passam por diferentes instâncias. Não só por aspectos institucionais, mas também por aspectos pedagógicos. E é sobre isso que a gente quer conversar nesse encontro. Para nós é muito importante esse momento, mas eu espero que seja também para você, que nos acompanha aí do outro lado da tela e que está conosco nessa nova construção. Então vai ser um prazer e, inclusive, quero registrar aqui, professor Jorge, que esse encontro, ele marca essa nova fase, tal como no passado, outros colegas nossos, como professor William, professora Cristiane, fizeram lá no passado, quando da organização da Faculdade Única. Então eu faço votos de que a gente tenha um crescimento ainda maior nessa nova experiência e também nesse registro, que é um registro sobre a EAD, os sujeitos dela e pensando isso tudo em destaque na educação do nosso tempo. Não, eu acho sensacional tê-lo aqui hoje, né? Porque, de certo modo, né, o nosso percurso, né, na Faculdade Única, que agora é centro universitário, ele quase que se iniciou juntos. Sim, né? Exatamente. Eu estou na faculdade, no centro universitário agora, né, desde 2020, né, e deu para notar todo esse crescimento da educação, do ensino à distância, nas nossas formas, né, de aprendizagem, nas nossas formas de transmissão de conhecimento, na construção mesmo desse cenário que nós chegamos hoje, né, culminando nesse centro universitário, né, no qual a pesquisa se tornou importante dentro do EAD, né, programas de formação de professores se tornaram importantes também e consolidaram, né, a construção de uma perspectiva educacional à distância de qualidade, né, responsável com os alunos e também com os professores e coordenadores e, sobretudo, com os tutores. Então, eu acho que é interessante nós iniciarmos esse 5º CONEAD, que também celebra essa nova fase, falando desses processos, né? Falando de como o EAD ganhou forma, né? Se ampliou e chega hoje com uma perspectiva fundamental no cenário educacional brasileiro. Perfeitamente, Jorge, de fato. E uma coisa que é muito importante pensar em meio a esse fenômeno tão grande que é a EAD, né? Nós estamos falando de uma modalidade de ensino, uma modalidade de educação que teve um crescimento avassalador no nosso país. Desde os anos 2000, a EAD tem crescido e principalmente a partir do ano de 2009, a dolorosa experiência da pandemia fez também com que essa modalidade crescesse. E aí vem um ponto que para mim é fundamental. A EAD cresce, mas esse crescimento ele não pode vir e deixar de lado a experiência da qualidade. E a qualidade é a qualidade da educação. Muito mais do que os números muito grandes. A gente hoje já fala em 700% de crescimento de 2012 até o ano de 2022. Isso são dados do Ministério da Educação, para você que está nos acompanhando. Então, um crescimento de 700% é muito significativo. Mas, novamente, que qualidade é essa
que está sendo ofertada. E a qualidade é um campo que a gente precisa cuidar. Porque a qualidade ela não mora nos números da mensalidade, do valor que se paga aqui ou acolá. A qualidade ela mora numa construção pedagógica politicamente referenciada e eticamente organizada. E o que eu quero dizer com isso? Existe um projeto político de formação dos nossos estudantes. E esse projeto ele precisa ser revisitado constantemente. Ah, mas isso o senhor está falando, professor Henrique, do político A ou B? Não. Eu estou falando de um documento que orienta as nossas ações, que é um documento produzido. Quando nos nossos cursos de graduação, os nossos cursos de pós-graduação são iniciados. Esses documentos, que por vezes parecem esquecidos dentro das gavetas, eles precisam ser recuperados, pois ali nós encontramos os nossos valores, a nossa missão. E a nossa missão precisa ser, antes de tudo, educar cada vez mais pessoas em diferentes ambientes e territórios, sem descuidar do acolhimento desse sujeito, sem descuidarmos de que a gente está produzindo ciência, ensino, pesquisa e extensão, ainda que uns não queiram. Essa precisa ser a base da construção de um centro universitário, de um ambiente de formação sério e eticamente referenciado. Não, eu concordo plenamente. Eu acho interessante, né, alguns pontos levantados, né, pela sua fala, né, essa questão da qualidade, mas sobretudo essa questão do acolhimento, né? E essa experiência, né, a nossa experiência na Faculdade Única, no Centro Universitário Uniúnica, né, ele girou em torno, né, no meu entendimento, sobretudo desse acolhimento, do acolhimento dos desejos e das aspirações dos alunos. Né, as pesquisas, né, pesquisa no EAD é coisa muito recente. Sim. Né, pensavam a EAD como um espaço improdutivo, um local incapaz de produzir conhecimento. E nós fomos tentando, né, contornar esse cenário e construir, né, possibilidades de pesquisa, possibilidades de formação, né, direcionadas para esses alunos do EAD. Né? E muito veio do acolhimento a esses alunos que perguntavam, que necessitavam de pesquisa, que ansiavam por uma organização, né, do ensino à distância mais ampla, né, mais receptiva, mais aberta aos seus desejos, que fosse capaz, sobretudo, de aliar isso que o senhor falou, ensino, pesquisa e extensão. Né? Então, nós trabalhamos em torno disso. Né? Nós fundamentamos uma experiência de ensino à distância capaz de oferecer aos alunos possibilidades de pesquisa, possibilidades de extensão e um ensino que seja de qualidade. Né? Um ensino pautado por esses documentos norteadores, que são a base do curso, tá, pessoal? Todo curso tem o seu PPC, todo curso tem as suas diretrizes que fundamentam, né, a construção de um curso responsável, de um curso de qualidade, de um curso que responda às exigências do MEC. Então, todas as nossas ações elas são orientadas nesse sentido, né, da construção de perspectivas que vão oferecer aos alunos, né, e também às instituições referenciáveis, né, MEC e etc., né, subsídios para a defesa dessa qualidade. Eu acho que o nosso percurso na instituição, né, que agora se tornou centro universitário, foi muito em torno disso. Né, do oferecimento de um ensino de qualidade, de uma valorização dos professores também nesse processo e de um acolhimento das necessidades e desejos dos alunos. Né? E aí eu lembro muito, né, do nosso primeiro edital de iniciação científica, né, a batalha que foi para a gente conseguir, né, fundamentar um programa de iniciação científica capaz de acolher os desejos, né, e as vontades de pesquisa dos nossos alunos. Isso não seria possível sem o engajamento dos professores, sem o engajamento dos coordenadores, sem o comprometimento desses atores, né, nesse cenário de transformação da EAD. Então, quando a gente traz essa perspectiva do EAD em destaque, é para debater acerca desses números, né, desse crescimento, que não pode ser um crescimento desorganizado, um crescimento desordenado, e também de mostrar como que nós fomos lidando com esse crescimento, organizando esse crescimento em torno de uma perspectiva educacional pautada pela qualidade. Exato. Pautada pelo pedagógico, pautada pelo político, né, nesse sentido que o senhor bem colocou. E aí, professor, eu acho que também nesse cenário, né, do EAD, né, o senhor é coordenador de Ciências Sociais. Exato. Eu fui muito tempo
coordenador de filosofia e de ensino religioso, né? Então, a questão da licenciatura, a questão dos professores, ela é muito pungente, né, para nós, né? O oferecimento de um ensino de qualidade, de possibilidades de pesquisa, no meu entendimento, eles evidenciam a importância de uma licenciatura forte. Exato. A importância de uma formação de professores atentos para essas necessidades. Queria saber do senhor como que o senhor enxergou esse processo, né? Como a responsabilidade que nós temos, né? Formar professores à distância que tenham uma qualidade, que sejam comprometidos com esse processo de ensino-aprendizagem e que, ao mesmo tempo, sejam capazes de acolher esses alunos, né, os seus futuros alunos, nas suas necessidades mais fundamentais. Perfeito, Jorge. Pergunta importante. E que nos abre espaço para muitos diálogos. Eu quero começar, Jorge, com um dado estatístico que para mim é muito significativo. A partir do ano de 2019, nós tivemos um crescimento de mais de 60% de estudantes de licenciatura, ou seja, aqueles que almejam tornar-se professores e professoras na educação básica. Nós tivemos um aumento de 60% do incremento dos licenciados na EAD. Quando isso acontece, então a gente observa um cenário de migração. Se no passado, ou antes do início da década de 2010, a maioria dos licenciandos estavam no ensino presencial, a partir desse período, eles começam a ingressar na EAD, na educação à distância, por motivos os mais variados que a gente pode conversar na sequência. Mas, quando a formação de professores passa a ser prioritariamente para a educação à distância, nós temos um desafio, que é como sensibilizar esse sujeito, esse novo graduando, essa nova graduanda, para a sua futura profissão. E digo isso a partir de uma experiência que é não só teórica, pautada num determinado conjunto de leituras, mas também porque sou professor também na educação básica. Então, atuar nesses dois ambientes, no Centro Universitário Uniúnica e também na educação pública, me faz pensar nessas experiências de modo também prático. E quando nós estamos no cotidiano da sala de aula, da escola, o que a gente observa é que, sim, a formação faz toda a diferença. Uma formação de qualidade para o professor, ela pode ser um distintivo na formação desse estudante. E às vezes as pessoas dizem, a faculdade é que faz o aluno, mas essa faculdade também precisa oferecer. Essa instituição precisa oferecer um suporte a esse estudante. Então, quando olho para os meus colegas de profissão, é preciso que a gente pense que formação está por trás da trajetória desse sujeito. Porque essa formação ela vai afetar, sim, e muito, suas práticas docentes, suas ações pedagógicas. Isso não pode ser deixado de lado. Isso não pode ficar em segundo plano. Então, quando nós percebemos esse cenário, é preciso que, sim, haja uma série de normativas, acompanhamentos do Ministério da Educação sobre a formação dos licenciandos e licenciadas. E esse processo tem acontecido nesse último ano de 2000, tanto em 2023, mas agora em especial no ano de 2024, esse debate tem se intensificado no Ministério da Educação, novas portarias e resoluções apontam para outras dinâmicas para a licenciatura no país. E quando falo dessas novas dinâmicas, eu quero que você, que está aí do outro lado, pense com a gente que o seu curso de licenciatura ele vai se transformar. E essa transformação ela vai passar por carga horária, ela vai passar por principalmente o modo como você encara a sua experiência de estudo, a sua experiência de ensino, a sua experiência de aprendizagem. Para você que estuda em EAD, o seu polo vai ser um ambiente presencial
no qual você vai precisar frequentar. E é um ambiente que te aproxima da universidade. Agora, não mais o seu celular, tablet, computador, smartphone, vão te pôr em contato com essa experiência, mas também esse ambiente físico, onde você vai conhecer um tutor, onde você vai tomar contato com uma biblioteca, com um ambiente que, de novo, não só te aproxima, mas quer te sensibilizar para novas experiências de estudo, para novas experiências com ensino, pesquisa e extensão. Então, isso, Jorge, isso causa um efeito dominó. Isso nasce das diretivas governamentais e nos afeta na medida em que a instituição precisa se preparar, e nós, do Centro Universitário Uniúnica, estamos nesse processo de adaptação, de reorganização, mas isso também afeta você, que é nosso estudante. É preciso, agora, uma nova ideação sobre o que é ser estudante. O estudante da EAD, que nós conhecemos numa vasta literatura, que era o estudante que acessava o portal, fazia uma prova e ia embora, ele não pode mais existir. E quando digo isso, eu não quero ser encarado aqui como o advogado do diabo, mas sim, eu quero sensibilizar você, eu quero te cativar para um novo compromisso. Não só com o Centro Universitário Uniúnica, mas com a sua formação. É preciso um novo engajamento. Esse engajamento, ele vai nascer principalmente das diretivas governamentais, mas ele é abraçado pela nossa instituição como um novo compromisso. E esse novo compromisso, ele passa pela estruturação ainda mais forte, ainda mais firme dos nossos polos, passa pelo um processo de adesão sua a esse formato. Eu costumo dizer, talvez o professor Jorge me corrija se eu estiver sendo muito draconiano, mas eu costumo dizer que, a partir de agora, nós só teremos ensino semipresencial. E quando digo isso, algumas pessoas podem se assustar, mas o que quero dizer, na verdade, é que você está tendo uma oportunidade de se conectar com um ambiente formativo que é muito importante e que tende a colaborar com a consolidação de alguns saberes, de algumas práticas, algumas oportunidades. A mim muito me aflige, professor Jorge, quando tomo contato com os alunos do curso de Ciências Sociais, no qual sou coordenador, quando eles me dizem, na minha cidade eu não sei de vagas de emprego, eu não sei de vagas de estágio, eu só me aproximo do meu curso quando eu falo com você. E aí eu penso, não é hora da gente abraçar esse estudante? Abraçar essa condição dele ou dela? Então, para isso, a gente precisa desse polo fortalecido. Porque o polo, novamente, ele vira esse ponto de apoio, ele vira um ambiente de socialização, ele vira um ambiente de formação e um ambiente de construção, de oportunidade de formação. Então, esse retorno desse estudante ao polo, o crescimento das horas de estágio, que também é algo muito importante. Sim. Estágio não é facultativo, essa é uma briga. É algo que eu ia comentar. Essa é uma briga enorme que eu tenho e que eu defendo. O estágio não é uma... Ele não é um... Não é uma escolha. Ele não é uma escolha. Ele faz parte de um processo formativo. Exato. E tem a sua importância de modo fundamental, né, no futuro, no modo como esse aluno vai, né, adentrar na sala de aula. O estágio é uma experiência primária do contato do aluno com outros alunos, né, numa posição de professor. Exato. E a oportunidade de você poder perceber a praxis acontecendo. Exato. É a teoria e a prática caminhando junto no fazer desse docente. A profissão docente, ela já é tão desafiadora em diversos aspectos que você que está do outro lado sabe bem, nós aqui também. Mas se você tiver uma formação cada vez mais sólida, as oportunidades, a quantidade de estratégias que você vai poder produzir para lidar com essas adversidades são muitas. Exato. Inclusive o primeiro contato com a escola, né? Exato. É importante que esse futuro professor ele tenha ciência do que é uma escola, né? Eu costumava falar, né, quando eu estava me licenciando,
né? Quando eu cheguei para fazer o estágio, não, mas a faculdade não me preparou para isso aqui que eu estou vivenciando hoje, né? E, de fato, essa preparação se dá quando nós entramos na escola, né? Quando nós vamos na realização dos estágios, nós acompanhamos os professores, né? Nós temos um contato mais próximo com aquele aluno. Isso vai nos moldando, nos fortalecendo enquanto futuros professores, né? Então, o estágio ele é uma etapa formativa fundamental, né? Ele é essa etapa que vai te preparar para entrar numa sala de aula, que vai te preparar para um cotidiano escolar, né? Que vai te fornecer ferramentas pedagógicas que, de certo modo, a teoria não consegue alcançar, né? Então, o estágio ele te dá esse suporte prático, né, para a sua construção enquanto professor. Porque ninguém vira professor só na teoria. Né? A gente se constrói professor, né, no dia a dia, no cotidiano escolar, na lida com os desafios, porque o que mais tem numa escola é desafio. Exatamente. Né? Então a gente trabalha com esses desafios, com modos de contornar, de solucionar, de enfrentar esses desafios, é na prática. Sim. Então o estágio pode parecer algo, né, nesse princípio, é dispensável, por que eu num curso de ensino à distância tenho que fazer estágio? Né? Mas é totalmente o contrário, o estágio ele é fundamental. Ele é fundamental para a sua construção enquanto docente, enquanto professor. E o senhor falou dos polos, né, desse convívio nos polos, eu acho que isso também é fundamental. Né? Modifica a perspectiva do que é um ensino à distância, né, do que é a formação de professores à distância, e faz com que esse aluno, né, ele tenha contato com uma gama de saberes e processos formativos outros, né, que vai também o aproximar dessa dinâmica, né, do que é ser professor, né, do que é se tornar professor. Né? Então é fundamental esse fortalecimento, né, das possibilidades formativas no polo, esse fortalecimento dos programas de estágio. Né? Nós tivemos uma experiência muito, muito bacana, né, uma experiência recente aqui na instituição com os cursos de pedagogia, filosofia e matemática, que foi a experiência do PIBID, né, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, né, custeado pela CAPES. Né? Nós somos a única instituição aqui da região, né, do Vale do Aço, que foi pleiteada com a bolsa do PIBID. Né? Nós tivemos 24 alunos desses 3 cursos, né, futuros professores participando desse processo de formação de professores. Né? O PIBID é ainda mais prévio do que o estágio. Né? O PIBID ele acontece antes do estágio. Né? E ver esses alunos, né? Eu fui o coordenador institucional do PIBID, o professor Henrique foi um professor coordenador voluntário do PIBID também, e nós acompanharmos esses alunos tendo seus primeiros desafios, né? Enfrentando seus primeiros desafios ali no PIBID, né? E tendo uma bolsa, né, de estudos para exercitar, para fortalecer esse cenário, foi muito bacana, foi muito interessante. E nós notamos essa configuração. Nós fizemos capacitação teórica desses alunos, porque nós não queríamos que eles chegassem de imediato na escola, mas a ida às escolas foi algo fundamental e algo sensacional. Né? Os alunos desenvolvendo atividades, compreendendo que a formação de professores vai para além do âmbito teórico, além do âmbito individual. Exato. E da certificação pura e simples. Não é uma certificação pura e simples. É um processo que exige entrega. E não uma entrega edulcorada, cor-de-rosa, mas é um engajamento antes de tudo. Acho uma excelente palavra. Né? É um engajamento. É um engajamento. E esse engajamento ele precisa ser sincero. Ele precisa... Você, quando acessa uma licenciatura, você precisa ter clareza de que ambiente é esse. Porque ela não pode ser uma linha auxiliar de uma profissão que eventualmente não está dando certo, sim, ou de uma trajetória individual onde você precisa de um diploma de ensino superior. Exato, é um compromisso coletivo, exatamente, né? É um compromisso de si com o outro, exato, que vai se renovando. Né? E essa renovação se vem com a prática cotidiana, com os aportes teóricos, com os programas de formação, com uma relação mais próxima com a sua instituição. Sim. Então eu acho que todo esse cenário, né, que nós acompanhamos de 2020 em diante, 2019 em diante, né, do fortalecimento, da transformação do ensino à distância, ao que vem culminando agora em 2024 com essa nova portaria, com essas novas configurações, né, só reforçam essa necessidade do compromisso de um ensino de qualidade com a formação de professores. Sim. Né? Eu acho que é algo fundamental
né, nós retornarmos aos PPCs, né, nós retornarmos a esses documentos legislatórios de referência, né, para construirmos novamente, né, essa perspectiva de um EAD, de um ensino à distância, compromissado com essa formação de professores de um modo coletivo, de um modo plural, de um modo capaz de acolher também as diferenças, né? Porque a escola ela não é homogênea, né? Ela é uma mistura bacana de muitas questões. Sim. Então, nós temos que estar preparados para capacitar os nossos alunos para esses desafios. Sem dúvida. E em meio a esse processo, Jorge, no ânimo do debate sobre estágio, eu quero ainda trazer uma polêmica, se você me permite. Fique à vontade. Eu não concordo com a lógica que muito se falou e se fala sobre estágio, em que o estágio tem que ser de observação. Sim. E aí eu vou falar do meu lugar de cientista social, meu lugar de historiador. Se você propõe a observação, que pelo menos ela seja participante. Exato, concordo plenamente. Que pelo menos ela seja participante. Porque, na realidade, eu acho que a gente tinha que a gente tinha que usar outras expressões, e aí expressões advindas da antropologia e de outras reflexões no campo das ciências sociais. Porque o estágio precisa ser, antes de tudo, um ambiente de imersão. Concordo. Porque a observação, eu posso fazer a observação de um vídeo, de uma videoaula, ou de algo similar. Mas a escola, ela atravessa o sujeito que dela toma parte em muitas esferas. Talvez eu não soubesse nem dizer em quantas, mas nesse processo é preciso esse engajamento, é preciso que esse sujeito se coloque, né, a esse desafio. E que tenha fala. Exato, né? exato. Voz, né? Eu acho que uma experiência que nós tivemos no PIBID foi da observação dialógica. Né? No qual o PIBIDiano adentrava as escolas, mas a gente já deixava de antemão avisado que ele poderia falar. Sim. Que ele poderia que ele deveria não ficar naquela posição passiva de quem está apenas observando, mas propor o diálogo. Sim. Né? Propor uma observação capaz, olha, peraí, isso aqui a gente pode, né, modificar, isso aqui a gente pode pensar de outro modo. Né? Eu posso me colocar aqui como alguém que auxilia o professor, né, através dessa troca dialógica. Exato. Porque eu concordo plenamente. Né? Observar é algo muito passivo. Exato. Né? A gente precisa E que não cabe a figura do professor. Concordo. E que não cabe a figura do professor. O professor que abraça a passividade, ele abre espaço para que outros tomem o espaço de ação. Exato. E esses outros podem não ter ideias tão boas, podem ter outros compromissos que talvez o afastem da possibilidade de uma educação significativa e eticamente referenciada. Exato, afastem até da possibilidade de transformação daquele cenário, né, que ele está observando. Exato. Né? Então é fundamental essa atitude, né, essa postura ativa diante dos desafios, diante do cenário escolar. Né? No PIBID nós fizemos muito isso. Né? Nós trabalhamos muito com olha, vamos intervir, né? Vamos propor uma intervenção, vamos propor uma atividade que tire, né, esses alunos do automatismo, vamos propor algo aqui que dê uma chacoalhada na escola. Né? E eu acho que essa deve ser também a função do estágio. Né? É alguém que está vindo de fora para dentro, né? Que está ali conhecendo, que está ali tomando nota do que está acontecendo, mas que também tem o direito de propor algo. Com certeza. Né? Com o direito não diria nem o direito, tem o dever de propor algo. Exato. Né? Algo que possa transformar, algo que possa solidificar algumas práticas de sucesso e por aí vai. E vale dizer, né, Jorge, que esse nosso convite, porque é um convite ao movimento, à integração, à participação, ele só se realiza porque existe um movimento prévio, que é o movimento do estudar, que é o movimento do ler, do pesquisar. Fundamental. E isso é importantíssimo. Porque às vezes a gente encontra licenciandos muito animados, com energia, vitalidade, mas que não estão dominando esses procedimentos básicos, que é o da leitura, da escrita, da pesquisa. Leitura, pesquisa e escrita são elementos básicos para todo o estudante
Exato. que adentra no ensino superior. É fundamental um referencial teórico. Exatamente. É fundamental a construção de um repertório, né, que vai balizar essas atividades, que vai balizar essas práticas. Né? É importante que o aluno, né, a aluna do ensino superior, ele saiba que ele vai ter que enfrentar um livro, ele tem que ler, ele tem que construir esse repertório, que um professor não se faz do dia para a noite, que um engenheiro, um profissional da administração não se faz de um dia para a noite, ele se faz com muita leitura, com muito conteúdo, com muita prática. Exato. Então há de se desmistificar essa questão de que não há necessidade de ler ou que há refúgios ou atalhos para essa construção, porque não há. Né? Nós temos que construir esse referencial teórico, que é ele quem vai balizar as nossas ações práticas. E ainda mais num país como o nosso, onde ainda temos níveis elevados de analfabetismo funcional, ou seja, dificuldades profundas de leitura e escrita. Você hoje, que chega ao Centro Universitário Uniúnica, você precisa ter clareza de um elemento que é: você será instigado a ler, a escrever, a pesquisar. Não é possível contornar esse tripé. Pois, se nós encontramos atalhos, brechas para essas 3 operações, não estamos fazendo um ensino superior de qualidade. E no nosso compromisso, que é um compromisso já antigo e que se renova, é da formação de qualidade. Professor, mas eu cheguei aqui com dificuldades de leitura, com dificuldades de escrita, eu não estou com uma formação sólida no campo da matemática. Nós temos disciplinas de nivelamento, nós temos oportunidades institucionais para que você consiga equalizar eventuais perdas da educação básica, e nós sabemos que elas existem. Mas você precisa se colocar o desafio de aprender. Você precisa se entregar para essa experiência formativa. E às vezes, e essa é uma coisa que para mim é como uma sentinela para atravessar os muitos debates que se faz sobre educação. Para mim, a educação à distância, ela não pode confundir a flexibilidade com a leniência. E o que eu quero dizer com isso? Flexibilidade é eu entender que você está numa determinada comunidade em que a internet só chega eventualmente. Correto. Ou que o seu acesso ao polo só pode se dar uma vez no mês. Você tem um horário de trabalho complicado. O seu horário de trabalho é peculiar, que você é mãe, que você vive na periferia. Exato. Isso tudo cabe numa análise acerca da flexibilidade. Agora, o que é a leniência? A leniência é a frouxidão. É você supor que tudo é possível. Eu costumo dizer aos meus estudantes que, comigo, eles vão ter a oportunidade de fazer os debates pedagógicos. As questões de ordem financeira, o boleto, o prazo, a data de vencimento, é com outro setor. Exato. E cada setor resolve uma coisa. Afinal de contas, nós temos um centro universitário bastante grande, capilarizado, com uma série de ambientes, e cada ambiente cuida de um aspecto. Então, para nós, apresente você que está aí do outro lado, apresente a sua versão de estudante, pois é com ela que nós queremos dialogar. E com isso, eu quero dizer que a flexibilidade, nós vamos poder abraçá-la. Mas, para isso, é preciso que o nosso compromisso com leitura, com escrita, com pesquisa, esteja sendo bem feito. Para que juntos nós consigamos produzir uma formação de qualidade. Exato. E no meio dessa confusão em que, eventualmente, alguns estudantes, algumas instituições realizam, é importante que haja esse retorno. Esse retorno para quais são os nossos valores, qual é a nossa missão, para que desse modo seja possível construir uma trajetória potente e de crescimento. Pois no ensino superior é assim que a gente precisa construir esses elementos. Eu acho que tem uma palavra-chave que o senhor falou, e que é o compromisso. Exato. Adentrar em uma formação superior é compromisso. Ainda mais na educação à distância.
né? É um compromisso com as atividades, né, ali voltadas para o curso, com as atividades voltadas para a formação, com as atividades voltadas para o crescimento, né, desse repertório, desse referencial teórico. Então é compromisso. A flexibilização é algo sensacional, é algo que possibilita sujeitos que não conseguiriam fazer um curso superior, né, a realizarem esse curso de fato, né? Só que essa flexibilização tem que vir atrelada com o compromisso. Exato. Tem que vir junto, né? Exato. E aí eu fico pensando um pouco, né, como eu estou no núcleo de pesquisa, né, surgem muitas questões acerca da pesquisa. Mas eu estou no ensino à distância, por que eu tenho que fazer pesquisa? É obrigatório ou não é? Exato. Qual que é a importância da pesquisa? Né? O que isso vai me trazer daqui para diante e tal? Eu costumo falar com os meus alunos, né, com os meus alunos interessados na pesquisa, que é a reafirmação de um compromisso. Porque na pesquisa você amplia seus horizontes formativos. Sim, você amplia seus horizontes acadêmicos e você, de fato, se compromissa com aquele curso, com aquela atividade que você vem realizando. Porque para fazer pesquisa precisa de compromisso. Sem dúvida. Precisa de prazo, precisa de atenção às agências de fomento, atenção ao centro universitário e suas regulamentações. Então, compromisso é fundamental. Compromisso é fundamental para que a gente mantenha também a nossa qualidade enquanto docentes. Exato. Porque, igual o senhor bem falou, né, o coordenador ele não é para resolver questões de ordem financeira ou de ordens burocráticas. Ele é para falar do pedagógico. Ele é para ampliar esse cenário formativo. Ele é para instigar o aluno a adentrar numa pesquisa e reafirmar seu compromisso. Então, é fundamental que os alunos também tenham essa ciência, né, e aproveitem esse coordenador. Né, saibam conversar com esse coordenador, saibam trazer, né, as suas dúvidas, os seus questionamentos acadêmicos e pedagógicos até esse coordenador. Exatamente. Porque não adianta, né, o centro universitário oferecer uma formação de qualidade, oferecer professores capacitados, né, com titulações, oferecer possibilidades de pesquisa, possibilidades de internacionalização, programas da CAPES, se o aluno não tiver compromisso. Exatamente. Então o aluno tem que estar compromissado com essa transformação. Sim. E no meio desse processo, né, Jorge, assim, cada curso tem uma experiência. Assim, e você que está aí do outro lado nos acompanhando, você vai conhecer outros coordenadores e coordenadoras, cada qual com uma característica, com um diferencial, com perfis de entrega muito específicos. Eu falo de talvez um dos menores cursos de graduação, um dos menores da licenciatura, sem dúvida. E nesse processo, Jorge, eu costumo dizer que ser pequeno para mim não é um problema. Sim. Porque esse espaço, ele me dá oportunidades. Então, quando você fala desse contato, desse diálogo com os alunos, eu hoje tenho um compromisso com os meus estudantes, que é quando eles chegam às disciplinas, por exemplo, de conclusão de curso, eu me encarrego de produzir ao lado desse estudante uma bibliografia para que ele leia na produção do seu trabalho de conclusão de curso. Acho que essa é uma atitude importante. Exato. E, claro, faço isso novamente porque tem um número pequeno de alunos. Mas me dá a oportunidade de saber como foi o acúmulo produzido por esse estudante ao longo do seu curso de graduação. No que houve falha. No que ele já manda bem. No que ele ainda precisa de suporte. E para mim é muito interessante fazer essa análise. Ela é uma análise muito pontual que faço com cada um deles e delas, mas me ajuda a ver o que eu posso aperfeiçoar nesse curso na condição de coordenador. O que eu posso sugerir a esse meu estudante, a essa minha estudante. Isso é muito importante, porque, de novo, esse é um aspecto que nos humaniza. Exato. Muito se fala, a bibliografia é bastante vasta na discussão sobre a humanização da EAD. A gente vai humanizar pelo feedback? A gente vai humanizar se a gente fizer uma live? Se a gente fizer um podcast? Todas essas são boas estratégias e a gente gosta disso. Mas é muito importante dizer que essa humanização, ela também passa por um lugar que para mim é fundamental, que é o do contato pedagógico. Exato. Desse contato pedagógico que é o do dia a dia, que é do... E aí, como é que está o fórum? Você conseguiu discutir esse conteúdo em Antropologia 2? Você conseguiu elaborar aquele trabalho, aquela síntese de texto para ciência política? Porque esse é o contato pedagógico. Aqui a gente se aproxima, sim, mas estamos em debates mais amplos. Os objetivos são distintos.
Isso precisa ser bem marcado. Porque esses objetivos, como o do podcast, ele é informativo, ele é convidativo. Mas existe esse debate, que é o debate sobre a questão, sobre o livro lido, sobre o artigo, que isso, de novo, nos torna um ambiente de formação, nos fortalece enquanto centro universitário. E aí o senhor me deu uma deixa maravilhosa, porque eu Diga lá. tive experiências sensacionais desse contato humanizado com a pesquisa. Sim. Com, né, o instigar o aluno a uma iniciação científica. Porque na iniciação científica nós temos esse contato mais próximo. Sim. Né? Eu tenho um exemplo de uma professora muito querida, né, a professora Marilene Nunes, coordenadora de pedagogia, né, que, enquanto coordenador de pesquisa, foi maravilhoso acompanhar o processo de pesquisa que ela realizou com o seu grupo de pesquisa. Sim. Né? Ela tinha... você participou, não participou do Laços e Nós? Olha que loucura. Eu participei. Sim, que tinha, acho que era 4 alunos, né? Um grupo grande de iniciação científica. E ela vindo me trazer os feedbacks. Olha, ontem eu sentei com os alunos, o aluno X disse isso, o aluno Y disse aquilo. E nós tivemos um debate, e foi uma experiência sensacional, né, de trocas e de construção de conhecimento. E eu vi o aluno e o aluno me viu. O aluno trouxe dúvidas. Né? Quando eu não estava em lives, né, em Google Meet com eles e tal, eles me mandavam mensagens o tempo todo com dúvidas sobre tal artigo, sobre tal pensador e tal. E ver ela falando, né, ouvi-la falar, foi sensacional. Né? Você via a felicidade de quem tá se aproximando dos alunos, está trazendo questões fundamentais para o ensino à distância humanizado. Exatamente. Então a pesquisa, eu acho que ela abriu muito. Né? Quando nós iniciamos a pesquisa na instituição, né, ainda faculdade única, né, hoje Centro Universitário Uniúnica, quando nós iniciamos esse processo, né, um dos pontos fundamentais foi justamente esse. Né, mostrar que a importância da pesquisa para o aluno não se resume a um currículo bonito e etc., mas a uma construção de conhecimento conjunto. Né, a uma troca com o seu orientador, a uma troca com o seu coordenador mais próxima e mais efetiva. Então a pesquisa abriu para nós essa possibilidade, né, de uma proximidade ainda maior com os nossos estudantes. Né? E hoje em dia já é um sucesso a pesquisa no ensino à distância. Né? Nós temos aí 25, 30 projetos por edital, né, sendo aprovado e correndo por ano, né? Porque é um ano de duração. E todos com feedbacks muito bons, né? Com alunos muito satisfeitos com a execução, com a proximidade, com o vínculo que criou com o orientador. E foi fundamental, né? É fundamental essa aproximação, essa humanização do ensino à distância. Sem dúvida, Jorge. E precisamos ampliar. Exato. Né? Essa é sempre a reflexão, né? De, assim, estamos crescendo, está dando certo. Estamos bem, mas precisamos de mais. Exatamente. Eu acho que a oportunidade de nos tornarmos um centro universitário caminha nesse sentido. Exato. Ela nos impele a novos movimentos. E esses movimentos passam pelo fortalecimento desses ambientes de pesquisa, das iniciações científicas, o fortalecimento desses professores e professoras orientadores, a possibilidade de organizarmos ainda mais centros de estudo, nos vincularmos ao CNPq, à CAPES e outras instituições de fomento no nosso país que nos dão oportunidade e espaço de produzir cada vez mais pesquisa. Eu fui recentemente confrontado com uma argumentação que dizia, mas precisa de iniciação científica, mas precisa de pesquisa? Precisa. Exato. E por que precisa? Não precisa por um não delírio, é um mero capricho, né, de uma instituição de ensino. De um professor ou outro, de uma vontade de se parecer o que não é. Muito pelo contrário. E muito importante, não é um desejo individual. Não é um professor X ou um professor Y que deseja realizar pesquisa. É uma necessidade institucional. Exatamente. É uma necessidade... E governamental, né? Porque às vezes os alunos nos perguntam isso, assim. Mas isso é você que quer ou é o Ministério da Educação? Assim, somos os dois. Eu prefiro estamos dizer, juntos. Estamos juntos. Então, esse é um movimento que precisa ser abraçado. Quando chego em fóruns, em ambientes de debate, falo que no Centro Universitário Uniúnica nós temos
iniciação científica, as pessoas se espantam. Porque elas não acreditam que essa modalidade de trabalho, essa modalidade de fazer pesquisa possa se dar num ambiente virtual. Exato. E sim, ela pode, e sim, nós estamos fazendo. Exato. Não só estamos fazendo, como estamos publicando essas pesquisas. Alunos e alunas participando de eventos acadêmicos, professores publicando, né? Nós recentemente vamos publicar em conjunto com a Unesp, com a USP, com outras instituições de ensino, um livro, também oriundo de algumas pesquisas realizadas no ensino à distância. Dúvida. Então, sim, é possível. Né? A gente reafirma com felicidade. Né? É possível. E nesse processo, é preciso trazer cada vez mais pessoas para esse ambiente. Colegas de distintas instituições têm vindo participar conosco e nós queremos fazer crescer. E esse é um processo que só se realiza se você, que está aí do outro lado, encampa esse projeto conosco. Se você abraça essa ideia. Muitas pessoas me procuram e dizem, não, mas eu não tenho tempo. E aí eu faço o convite em outros termos. Eu digo, vá e conheça. Participa daquele encontro virtual com aquele professor, com aquela professora. Conversa mais. Construa alternativas flexíveis para que vocês possam se encontrar. Se o encontro não pode ser semanal, que ele seja quinzenal. Exato. Ele vai ser um encontro maior ou menor. Converse, dialogue. O diálogo é fundamental. Exato. Né? E a universidade, o ambiente de formação, ele se faz também da sua busca, da sua procura. Não pense que adentrar no Centro Universitário Uniúnica é tão somente pagar a matrícula ou a mensalidade e você faz parte. Não. Porque se você realiza tão somente essa operação, você está buscando a certificação. E aí, no final, você tem um diploma, um certificado, etc. Mas você precisa habitar esse espaço. E essa distinção entre se escolarizar e habitar o espaço, esse é um debate que começa lá na educação básica e que chega até nós aqui no ensino superior. É preciso habitar esse espaço. E habitar esse espaço é tomar parte dele. E isso é muito importante. Inclusive, celebro as novas diretivas do Ministério da Educação que nos colocam mais uma vez essa oportunidade de estreitamento dos laços. Exato. O estreitamento dos laços e a oportunidade, a possibilidade de tomarmos parte dessa formação de modo ainda mais presente, de modo ainda mais atento. Né? E ainda mais efetiva. Sem dúvida. Porque sem dúvida. O estar próximo, o habitar, como você bem colocou, né, abre essas possibilidades. Sim. Abre a possibilidade para que a gente conheça de modo mais íntimo esses alunos, saiba, né, dos seus interesses de pesquisa, seus interesses acadêmicos, né, os seus interesses formativos. Sim. E sejamos capazes de dar mais suporte a eles. Exatamente. Então é uma aproximação afetiva. Exato. E efetiva. Exatamente. Né, na qual, né, acredito que vão vir coisas muito positivas, né? Eu também acredito muito nisso. Né? Esse centro universitário chegando agora, né? Essa construção, essa valorização ainda maior das pesquisas acadêmicas, né? Dos processos relacionados à construção de conhecimento, né? Porque o interessante desse habitar é que habitando você vai construindo. Exatamente. Né? O deshabitar não constrói nada. Exato, né? Ele só certifica. E certificar-se é pouco. É pouco pelo que nós podemos oferecer. Exatamente. É pouco pelo que o centro universitário é capaz de construir e oferecer. Exato. Né? O que eu mais falo com os alunos que me procuram, né, a iniciação científica cara, aproveita. Exato. Faça uma formação completa. Escolhe um tema que você viu numa disciplina X e tal e te tocou profundamente, que você gostou, e vai em cima, e vai atrás. A gente está te oferecendo essa oportunidade. Sim. Abraça. Sim. E para você que está aí do outro lado pensando, nossa, estão eles falando de iniciação científica e aí eu tenho que pagar um valor a mais? Não precisa. Não precisa. Não cabe. Esse é um ambiente em que você pode se engajar de modo voluntário. Exato. E a tua entrega ao longo desse processo vai ser transformadora
para o seu processo de formação aqui na faculdade. Exato. E hoje nós falamos desse EAD em destaque, né? Eu acho que mais destaque é impossível, né? Exatamente. Esse processo é um processo muito, muito alegre, né? Ele tem que ser um processo alegre para ambos, né? Para professores, para alunos, para tutores, para coordenadores, para que ele seja de fato efetivo, para que ele seja de fato construtor, né? E não dominador. Exatamente. Então, acho que é interessante e eu fico muito feliz de trocar essa ideia com você, de estar aqui, né? De certo modo, nós construímos nossa jornada na instituição juntos, né? Muito próximos. E eu fico muito grato por você ter aceitado o convite. É sempre um prazer poder falar dessas questões contigo. Maravilha. E queria registrar ainda, Jorge, um elemento que é o elemento dos desafios. Porque se temos uma novidade, a novidade também impõe desafios. Isso é parte do processo de crescer. Então, novos desafios se apresentam. Então, se falamos longamente aqui, né, sobre essa reconexão do estudante com o polo, com o estágio, com essa experiência da iniciação científica, eu quero pontuar também a necessidade de pensarmos na condição, numa nova condição que se avizinha, que é de fortalecimento também dos nossos tutores. Perfeito. Do nosso pessoal, né? Eu não gosto do uso da palavra colaborador, então eu vou partir dos clássicos, né? Eu gosto de pensarmos em nós mesmos e a todos que nos circundam enquanto trabalhadores e trabalhadoras. Que eu acho que é uma categoria que não sai de moda. Exato, que carrega a sua potência. Exatamente. E quando digo isso, eu falo sobre esse processo que é um processo também para nós é muito importante, que é o de fortalecimento das nossas formações. Porque às vezes você pensa aí do outro lado que o tutor ele está sempre ali respondendo, em diálogo, acolhendo, conversando, mas esse tutor ele também é formado aqui dentro. Ele também é formado, nós coordenadores também somos formados. Então, o incentivo cada vez maior, a capacitação, a expansão da formação desses trabalhadores e trabalhadoras da educação é fundamental. Exato. É fundamental. Estamos num ambiente de ensino e que, portanto, esse processo cresça ainda mais. Nós já temos toda uma trajetória de cursos de formação, workshops para os funcionários, para os trabalhadores da Faculdade Única e o nosso desejo é que isso cresça. Que isso amplie. Que isso amplie, em especial para os tutores. Pois, como dizíamos anteriormente, né, ao início do podcast, esses sujeitos estão na linha de frente do diálogo com os estudantes. Eu posso falar em humanização, em contato, em diálogo, mas eu sei que quem está fazendo isso nesse momento é o meu tutor. É um tutor. É um tutor, é a tutora que se desdobra em meio ao diálogo, em meio à construção dos momentos com o tutor, em eventuais análises de materiais, dos conteúdos das disciplinas. Nós precisamos também fortalecer essas figuras. Muito se faz nos bastidores de um centro universitário. Exatamente. Mas a figura do tutor, a figura da tutora, para mim, sem dúvida, é uma figura a ser celebrada, uma figura a ser valorizada nesse espaço. Uma figura central nesse processo de ensino-aprendizagem na educação à distância, né? Sem essa figura não se faz. Tudo isso que nós conversamos aqui hoje não se faz sem tutores e sem tutoras capacitados. Exatamente. Então esse compromisso ele é fundamental. Esse compromisso de capacitação, de desenvolvimento, de oferecimento de possibilidades também para tutores e tutoras. Exatamente. Né? E falo muito do meu espaço. Quando nós temos tutores e tutoras orientando iniciação científica. E isso foi um desafio. Até, né, porque eles achavam que eles não tinham direito. Eu falei, não, muito pelo contrário. Isso é para vocês. Né? Vocês que conhecem os alunos em primeira mão, vocês que têm esse contato. Então, chamem eles e venham também. E vieram. Sim, e isso, sabe? é muito isso potente. É muito potente. E isso tem estimulado os tutores e as tutoras a estudarem, Exato. a progredirem com suas formações, suas trajetórias, enquanto estudantes também, né? Porque Exato. é importante que nós nos pensemos sempre nesse duplo. Eu sou coordenador, mas também sou estudante. Eu sou tutor, mas também estudante. Então eu celebro e me ponho muito contente quando eu vejo tutores que estão fazendo mestrado, que estão fazendo doutorado. Porque é isso. Todo esse processo de formação, ele afeta o nosso modo de acompanhar a tutoria. E ele afeta
a estruturação do centro universitário como um todo. Sem dúvida. Tutores e tutoras bem formados, interessados, habitando a instituição, sim, é fundamental. Exato. E aí, quando você fala, assim, me veio logo o exemplo do Gessimar. Sim, o Gessimar é muito massa. É uma figura importante para a Exato. gente e ilustra bem esse processo. Exato. Que a gente está narrando. Vive esse processo de pesquisa desde o início, né, de sim, orientação, de iniciação científica, vive o processo de capacitação própria, né? Finalizou um mestrado agora. Vai ser um dos palestrantes, tá, pessoal, aqui da próxima mesa redonda, né? Ele vai estar também compondo, porque tem muito a dizer, tem muito conhecimento para trazer. E é uma figura central nesse processo. Está no dia a dia com os alunos ali na tutoria, está no dia a dia com as pesquisas, está se capacitando e etc., E dá gosto de ver, sim, muito bacana. Sim. É um exemplo muito significativo desse processo e que precisa ser ampliado. E que a gente deseja que nesses novos tempos do Centro Universitário Uniúnica haja cada vez mais pessoas com essa disponibilidade, com essa gana, exato, é muito bacana, de construir junto, de fazer ir mais longe. Exato. Porque quando nós nos engajamos, a gente não pode esquecer de que a gente vai precisar de todo mundo. Exato. E nesse processo a gente vai construindo. Não se constrói individualmente nada. Exatamente. Né? Nada se constrói de modo individual. Exatamente. É sempre no coletivo, é sempre na troca, é sempre no diálogo, é sempre nas experiências compartilhadas. Né? Sem dúvida. Igual nós compartilhamos essa noite. Né? É isso, e foi um prazer enorme. Maravilhoso. Jorge, é muito bom poder celebrar isso, sim, e ter cada vez mais gente aí do outro lado acompanhando essa fala, essa conversa. Eu espero vivamente que você tenha anotado, que você tenha ficado curiosa sim, sobre as coisas que dissemos aqui, pois a gente ainda vai ter muito espaço para construir esse debate aqui no Centro Universitário Uniúnica. Perfeito. Deu show, como sempre. Estamos juntos. Pessoal, muito obrigado a vocês que acompanharam essa mesa de abertura aqui do 5º CONEAD. Foi um prazer estar aqui com o professor Henrique, um prazer estar com vocês. E nós teremos mais palestras, mais mesas redondas no decorrer do evento. Acompanhe a programação, tudo será certificado, tá? Nós teremos a emissão do certificado de cada palestra, de cada atividade realizada. Fiquem à vontade para entrar em contato conosco, para expandir ainda mais esse debate. Muito obrigado e boa noite.